Oi pessoal, tudo certo? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, falar de programação musical das rádios. Bom, eu tô no rádio desde 1987, comecei como operador durante 3 anos, depois a partir de 1990 na Rádio Nova Onda, que estou até hoje, comecei a fazer locução, depois fui para outras empresas, passei pela Rádio Cidade de Campinas, tive uma passagem pelo Grupo Bandeirantes de São José dos Campos, comecei a fazer futebol, narração esportiva, e em 2010 voltei para a Nova Onda FM, onde estou até hoje. Aí, então, você vê quantos anos já estou aí no rádio. E muita gente pergunta, não só ouvintes, como também pessoas que trabalham em rádio, por que você não faz um programa determinado estilo musical? Por que você não toca tal música, não sei o quê? Então, eu gostaria de explicar um pouquinho como é que funcionam as coisas no rádio, né? De repente, para o pessoal que não está no rádio, não sabe. Quem trabalha já sabe como é que tá, mas os ouvintes, as pessoas que gostam de rádio, mas nunca trabalharam numa empresa de rádio, devem imaginar, pô, o locutor ele deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, tocar um estilo musical, tocar tal música, não toca, às vezes eu peço uma música e não rola, o que acontece, né? O que está acontecendo? Na verdade, sempre aconteceu. As mudanças também, né, vêm ocorrendo no rádio. Como eu disse em outro vídeo, no início, lá nos anos 80, década de 70 não sei porque eu nem acompanhava, né? Eu era criança ainda, nasci em 71. Comecei a acompanhar o rádio sim no final da década de 70, início dos anos 80, ouvindo AM, né? Depois de muito tempo comecei a ouvir o FM porque o AM dominava, né? Nessa época, final dos anos 70, início dos anos 80. E naquela época acontecia muito no FM, tanto no AM como no FM também, quando teve seu início, o locutor tocava mais ou menos o seu gosto, né? O seu gosto pessoal ali na rádio. Então o cara gostava de samba, ele tocava um monte de samba, ele gostava de rock, ele tocava um pouco de rock, apesar que é um estilo musical que comercialmente nem sempre é muito bom, né, para o faturamento das empresas, tal, o rock and roll. Então o cara gostava de dance music, tocava dance music, gostava de MPB, ficava tocando um monte de MPB, não existia muito controle, não existia muito aquela definição, padrão de programação das rádios, isso foi mudando com o tempo e hoje praticamente todas as emissoras de rádio seguem um padrão. Normalmente as rádios, as FMs, têm um programador, uma pessoa responsável por programar as músicas, às vezes apenas para distribuir as músicas, porque também nem sempre o programador da rádio define o que vai tocar. É lógico que ele tem uma certa autonomia, mas quem define realmente, quem decide é o diretor da rádio, às vezes o próprio dono da rádio. Já aconteceu, já trabalhei numa empresa que era assim, o próprio dono da rádio fazia a programação de uma outra emissora que era do mesmo grupo, né? E hoje também muitas rádios com programação segmentada, né? Só toca rock and roll, poucas rádios, né, fazem isso, mas só toca MPB, algumas. A maior parte das rádios aí, pop, ou então o popular. E o pop e o popular estão se misturando, né, nos estilos musicais. O sertanejo universitário, por exemplo, o funk, esse funk carioca, não, o funk lá, o verdadeiro funk, né, dos anos 80, 70, com James Brown, com Earth and Fire, com Kool and the Gang e outros grupos e cantores espetaculares. Esse funk carioca, essa batida aí, tem um funk melody, outros nem tanto, aquele mais raiz ali, no Rio de Janeiro e tal. E o sertanejo universitário acabaram invadindo também a programação das emissoras, das rádios consideradas pop nas FMs. Então, o locutor, eu me lembro, eu não vou citar aqui o nome nem da empresa e nem da pessoa, mas eu trabalhei, não é dessa emissora que eu trabalho atualmente, que é a Nova Onda FM de Mogi Guaçu, mas já aconteceu numa rádio, eu chegar ali e dar um palpite, né, pro diretor artístico, pro coordenador artístico da rádio. Por que não tocar tal música, fazer um programinha desse estilo musical e tal? E olha, ele foi duro comigo e respondeu sorrindo, mas falou, olha, Fábio, é o seguinte, você é pago para fazer locução e para operar minhas lições no seu horário, não para dar palpite em programação. Isso é a minha função. Criar programas, definir o que vai tocar na rádio, né? As músicas que vão tocar, o estilo. Isso é a minha função. O seu negócio é fazer locução, faz locução lá. Você vê, ele foi duro comigo, mas depois disso eu aprendi, né? Digamos assim, que você não deve se meter muito não, a não ser que você tenha essa autonomia da direção da rádio, a não ser que você seja, além de fazer o seu horário de locutor, você seja o coordenador artístico da rádio, aí você vai ter mais autonomia. Caso contrário, isso acontece em quase todas as emissoras de rádio, a programação já está pronta. O locutor apenas vai
anunciar, desanunciar, falar das promoções da rádio, apresentar os programas que tiver ali, programetes, porque a programação, o que vai tocar na rádio, normalmente já está definido. Acontece de alguns programadores trabalharem sem conhecimento, às vezes, do que está fazendo? Acontece, isso acontece. Muitas vezes o programador ele não tem o conhecimento necessário musical para fazer a programação de uma rádio. Se você vai trabalhar com sucessos, é mais fácil, porque ali é só posicionar. Porque é o que está tocando, é o que está nas paradas. Mas quando entram, por exemplo, programas de flashback na programação, seria necessário que o programador conhecesse o que ele está programando, né? Seria necessário que ele tivesse uma cultura, porque, por exemplo, eu nasci em 71, então eu vivi mais ali musicalmente o final dos anos 70 e início dos anos 80, dali em diante. E, aliás, é a fase musical que eu mais gosto, essa fase, essa época aí. Que tinha lá aquela fase das discotecas, né? A era disco, depois mais o pop ali no início dos anos 80, até a metade dos anos 80, e continua, né, até hoje, só que mudou bastante, né? Qualidade das músicas de hoje em dia, discutível, aquela coisa toda, quem é mais jovem não pensa assim, Então, não adianta chegar ao Fabinho, faz uma programação de rádio para mim, com toda a experiência que você tem, né, tantos anos, faz uma programação aí de músicas dos anos 60. Dos anos 60 eu não vivi essa época. Então seria necessário que o locutor tivesse vivido para sentir o clima, para conhecer mais o que rolava musicalmente na época. Então não adianta, vai fazer uma programação dos anos 80, e o programador não viveu os anos 80, ele não é dessa fase, como é que ele vai programar? Tudo bem, você vai hoje lá, faz a pesquisa na internet, né? Hoje facilitou, você vai ver lá as músicas que tocavam, ano tal, hoje você pesquisa, você acha lá, mas deveria ter sentido, porque tem muita coisa que acaba passando, né? E a pessoa não programa porque não conhece, não viveu aquele momento. Então, flashback é diferente de música atual, de sucesso. Sucesso, você vai lá, você sabe o que está tocando, o mercado está aí, você vai lá, posiciona as músicas, tal, nos programas, nos programetes. Agora, flashback já é bem complicado. Seria necessário, sim, que o programador da rádio tivesse conhecimento, tivesse vivido. Não tem como, não adianta. Eu não vivi os anos 60, nasci em 71, então não tenho... Posso até pesquisar ali, vou fazer então a programação, vou pesquisar, vou na internet, vou colocar lá as músicas que fizeram sucesso nos anos 60, mas eu não vivi. Muita coisa vai passar batido ali, eu não vou programar, porque eu não tenho esse conhecimento, não tenho essa experiência, não vivi a fase. Então, no caso de flashback, seria muito importante que o locutor tivesse realmente o conhecimento daquilo que ele está fazendo, senão ele vai acabar repetindo, né, o que ele vai pesquisar na internet e isso não é legal, não é o ideal. Então é assim que funciona a programação de rádio. O locutor hoje praticamente faz o trabalho dele, a locução, opera a mesa de som no FM, mas não interfere muito na programação da rádio, a não ser que ele tenha um cargo, né, de chefia, tenha autonomia para fazer isso. Isso acontece em pouquíssimos casos, tá certo? É o que eu queria falar um pouquinho sobre programação, vamos gravar mais vídeos falando sobre isso. Grande abraço, até a próxima, valeu!